Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Então já me sigam aqui no YouTube, também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. Este projeto só existe porque você existe, nunca duvide disso, e tem como principal função alimentar a sua fé, aproximar você de Deus e fazer com que você descubra o seu propósito. O tema do vídeo de hoje, em especial de Ano Novo, é: olhe para Jesus e veja o seu milagre acontecer em 2026. A principal mensagem que Jesus quer que tragamos para o nosso coração hoje, em relação ao próximo ano, é: aviva, desperte os seus sonhos, projetos e metas, porque o Deus que você serve não é um Deus morto, mas um Deus que ressuscitou o seu único filho ao terceiro dia. Pode ser que tudo à sua volta e até você esteja desacreditando desse poder que pode operar milagres, mas para Deus nada é impossível. Observe essa imagem que está aqui no centro da tela. Essa é uma flor que está aqui em casa e que Jesus conversou comigo demais através dela. O que você consegue ver? O que te chama mais atenção? Você poderia dizer: ah, Fabiola, eu consigo ver folhas secas, flores roxas secas, realidade de seca, de tristeza, de morte. Mas vocês observaram também que há algo nascendo aí? Algo nascendo nesse ambiente inóspito, nessa seca, nessa tristeza, nesse ambiente de morte, que é uma flor rosa linda, e é aonde Jesus quer tocar em nós hoje. Jesus quer nos ensinar que em meio a um ambiente de seca, de tristeza, de morte, de incerteza, pode nascer algo novo, algo mais forte, mais bonito, transformado. Mas depende também com qual perspectiva você está enxergando esse processo. Hoje Deus nos pergunta, nos faz uma pergunta que está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 18 até o 19. Não fiquem lembrando o passado, não pensem nas coisas antigas, vejam que estou fazendo uma coisa nova. Ela está brotando agora e vocês não percebem? Vocês não percebem que há algo brotando agora? Se você não percebe, Jesus vai nos mostrar com esse vídeo hoje. Hoje começaremos meditando lá em Lucas, capítulo 24, versículo 5. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Muitas vezes nós esquecemos de qual Deus nós servimos. E eu gostaria de deixar claro nesse vídeo hoje que o Deus que eu sirvo, que você serve, não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, que ressuscitou o seu único filho ao terceiro dia para nos mostrar que até a morte tem solução. Jesus quer que você aviva, que você desperte os seus sonhos, metas e projetos que estão aí adormecidos, esses sonhos, esses projetos antigos que foram sufocados pelas dores, pelas frustrações, pelas palavras que outras pessoas falaram ao seu respeito, pelos seus medos, pela falta de fé. Jesus quer que você volte a acreditar na concretização desses sonhos, desses projetos, dessas metas, porque para Deus nada é impossível. Jesus, ele pode ressuscitar qualquer situação falida na sua vida. Ele é o operador de milagres e nesse vídeo nós vamos confirmar isso. Tá, a gente está cansado de saber que Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, mas parece que isso não é suficiente. Nós confirmamos isso lá em Lucas, capítulo 24, versículo 15 até o 31. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaraçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste.
Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes, os sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante, mas eles insistiram: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Interessante que esses discípulos, eles tinham todas as provas que confirmavam que Jesus realmente tinha ressuscitado, mas eles estavam duvidando, eles não conseguiam acreditar 100%, tanto que eles mencionaram que mulheres haviam ido até o túmulo de Jesus e não haviam encontrado lá, e que essas mesmas mulheres tiveram uma visão, viram anjos lá dentro que as disseram que Jesus estava vivo, e que conhecidos deles haviam ido até lá para confirmar se essa história era verdade e tinham encontrado tudo conforme elas disseram. Mas eles mesmo assim duvidaram. Por quê? Porque eles tinham um coração endurecido, assim como muitos de nós aqui temos. Aquele coração endurecido pelas provações da vida, pelas frustrações, pelo desânimo, pelas dificuldades, pelas tempestades, pela falta de fé, pela falta de confiança em nós mesmos. E infelizmente, esse coração endurecido, ele nos impede de ver, de acreditar nos grandes milagres que Jesus pode operar em nossas vidas. Olha o que Jesus ainda nos acrescenta acerca disso em Marcos, capítulo 8, versículo 17 até o 18. Vocês têm um coração endurecido? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam? Você pode pensar aí: ah, Fabiola, eu tenho olhos e enxergo, eu tenho ouvido e escuto. Então essa palavra não diz respeito a mim. Jesus aqui, ele nos chama para além do fisiológico, porque é lógico, se você não tiver nenhuma patologia, nenhuma doença, nenhuma disfunção associada, você conseguirá enxergar com seus olhos e conseguirá ouvir com seus ouvidos. Mas Jesus nos chama para além. E o seu olhar, o seu escutar para o mundo espiritual? Os seus estão aguçados? Você consegue ver, você consegue acreditar nas promessas de Deus, nos milagres de Deus acontecendo em sua vida, antes mesmo de se tornar realidade aqui? Porque a fé é você acreditar em algo que não se vê agora, mas que nós sabemos que será realidade no tempo certo. Deus, ele me mostra muitas visões assim de futuro, muitos flashes de futuro, e que eu tenho certeza que no momento certo vão acontecer, só não é a hora certa. E esse final de semana que eu estava preparando o almoço, Deus me mostrou uma imagem assim muito nítida. Sabe quando parece que você está dentro da imagem? E o Espírito Santo, ele me tomou e eu comecei a arrepiar. Então, esses flashes é uma maneira de Deus te mostrar,
te dá aquela injeção de ânimo para você continuar caminhando na promessa que ele tem para você. Porque pode ser que agora ela não seja realidade, mas ele não vai voltar atrás da palavra dele. No tempo certo, depois que você crescer para isso, no tempo perfeito dele, isso vai ser realidade na sua vida. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então é certo que na sua vez também vai dar certo. Só uma vez que eu estava lavando vasilha e eu tive uma visão. E aí Deus ele me falou, não, isso não vai acontecer não. Mas todas as outras ele não me negou. Então é algo que vai acontecer. Isso é o olhar da fé, o escutar da fé. Porque a nossa visão ela não tem que estar centrada nas realidades do mundo aqui agora, mas no reino de Deus, nas promessas que ele fez para nós e no mundo espiritual. Como eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, nós somos seres espirituais lidando com as coisas humanas e não o contrário. Sabe o que muitas vezes nos impossibilita de acreditar, de ver e de vivermos esses grandes planos, esses grandes milagres de Jesus na nossa vida? Esperar a aprovação de pessoas próximas. E olha o que Jesus nos diz acerca disso, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 4 até o 6. E Jesus lhes dizia, um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa, e não conseguia fazer aí nenhum milagre. Curou apenas alguns doentes, impondo as mãos sobre eles, e admirava-se da falta de fé que eles tinham. Olha que valioso que Jesus nos diz aqui. Jesus, o operador de milagres, ele não conseguiu operar milagre nenhum na sua terra, porque ele ficou admirado com a falta de fé daquele povo nele. Então aqui ele nos ensina que muitas vezes pessoas próximas de nós, elas vão insistir em nos diminuir por causa dos nossos erros, devido aos pecados que cometemos, das transgressões que cometemos. Elas não conseguirão acreditar no novo que nós podemos nos tornar quando estamos aliados com Deus, quando nós decidimos ser um exemplo de Deus aqui na terra. E tá tudo bem. E o que nos anima, o que dá uma injeção mesmo de esperança em nós, é que Deus, ele sempre nos verá de uma forma diferente. Jesus, ele sempre olhará para você através do propósito que foi plantado em você, através do bem, do melhor que você pode fazer para acrescentar no reino de Deus. E uma vez eu ouvi também uma frase no Instagram que dizia: as pessoas elas não têm obrigação de acreditar na promessa, na palavra que Jesus lançou na sua vida, porque no final é um plano único com você, entre você e Deus. Então tá tudo bem. E você não deve basear a sua vida no que as pessoas falam de você, mas no que Deus te reafirma todos os dias, no que Deus fala sobre você todos os dias. Porque no final, o que conta mesmo é o que está na palavra, é o ensinamento milenar que tem dado certo durante anos. É a palavra que é frutífera, é a palavra que vai nos fazer viver com mais assertividade, acessar a paz que excede todo entendimento, ter uma alegria eterna. Encontrar o nosso propósito é isso que importa no final. Então reveja as suas escolhas, porque muitas vezes você está deixando palavras de outras pessoas te parar e não deveria ser esse o seu motivo de caminhar, mas sim o que Deus te afirma todos os dias. Então você acredita na concretização dessa promessa? Você acredita que Jesus pode operar um milagre na sua vida em 2026 e sempre? Jesus está nos chamando hoje para levantar a nossa cabeça e pararmos de reclamar, ficar murmurando acerca dos nossos problemas, das nossas frustrações, do que já deu errado na nossa vida, do que as pessoas já disseram a nosso respeito, devido ao nosso medo, insegurança, falta de fé. Jesus está pedindo aqui, olhe para o lado, olhe para mim, acredite no milagre que eu posso fazer na sua vida. Eu sim posso fazer algo concreto por você. Não se renda pelos seus medos. E tem aquela questão também que eu disse no início do vídeo. Você não serve um Deus morto, mas um Deus vivo,
que pode operar coisas inacreditáveis na sua vida. Nós só enxergaremos e reconheceremos Jesus se nós fizermos igual aqueles discípulos. Nós podemos observar aqui nessa leitura que eu acabei de fazer, que quando os discípulos eles estavam murmurando com Jesus acerca dos problemas deles, acerca do que aconteceu com Jesus, de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, enquanto eles murmuravam, eles não reconheceram Jesus. Mas quando eles pararam de murmurar e começaram a ouvir os ensinamentos de Jesus e foram caridosos com Jesus, porque quando acabou aquela caminhada, eles convidaram Jesus para ficarem na casa deles. Então, quando eles foram caridosos com Jesus, eles o reconheceram. E eles enxergaram, reconheceram Jesus quando aqueles discípulos cultuaram a memória dele. Ou seja, eles convidaram Jesus para entrar em sua casa, para participar ali daquela ceia. E Jesus pegou o pão, abençoou e dividiu. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, que era Jesus que estava ali com eles. Isso nos ensina que nós temos que sempre arrumar uma maneira, nós temos sempre que manter essa memória de Jesus viva dentro de nós, através de 3 maneiras. Da conversão, é quando você se arrepende dos seus pecados, abandona eles, pede perdão a Deus e confessa isso para alguém de confiança, para você ser curado. Através da leitura da palavra, que é quando você se inteira mais sobre quem Jesus é, quem Deus é e, consequentemente, você encontra a sua identidade. E através da comunhão, que é ir todos os finais de semana às missas ou cultos para tomar o corpo de Jesus, que é a hóstia, e o vinho, que é o sangue, né? Representa o sangue dele ali, para a gente manter essa aliança, essa memória sempre viva. Eu gostaria de reservar esse momento agora para que nós façamos 2 listas. Por favor, não deixe de fazer, porque vai determinar muito, vai nos ajudar a entrar no próximo ano revigorado com as promessas e desígnios de Deus para a gente. A primeira lista que eu gostaria que você fizesse é uma lista de rejeição, de todos os problemas que você acredita que tem agora na sua vida, de todas as situações de rejeição que você já passou e de todas as palavras lançadas, que pessoas próximas de você lançaram na sua vida, que você sente que te amaldiçoou. E até mesmo palavras que você, no momento de descrença, de desespero, lançou para você mesmo sobre a sua vida. E no final do vídeo a gente vai rasgar essa lista. E a outra lista também, eu gostaria que você colocasse aí todos os milagres que você acredita que Jesus pode fazer ao seu favor. E no final do vídeo também nós iremos consagrar isso a Deus. Mas antes, eu gostaria que o Espírito Santo te enchesse aí agora, baseado nas leituras que eu vou fazer agora, de alguns milagres que Jesus operou na vida de algumas pessoas e que Jesus pode operar na nossa vida também, no próximo ano e sempre. A primeira leitura que eu queria compartilhar com vocês está lá em Marcos capítulo 5, versículo 25 até o 34. Ora, havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela tinha sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo que possuía. Mas, ao invés de melhorar, estava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela foi por trás, em meio à multidão, e tocou na veste dele, porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia parou e ela sentiu no corpo que estava curada da doença. Logo que Jesus percebeu a força que tinha saído dele, voltou-se no meio da multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos lhe diziam: estás vendo a multidão que te aperta e perguntas: quem tocou em mim? Jesus olhava em volta para ver aquela que tinha feito isso. Então a mulher, com medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, foi e caiu aos pés de Jesus e lhe contou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique curada de sua doença. Um simples toque em Jesus
pode resolver a situação que te assombra durante anos. Jesus, ele pode te curar, ele pode operar um milagre em sua vida e, principalmente, ele nunca irá te rejeitar. A outra leitura que eu gostaria de fazer também, de um milagre que Jesus fez, está lá em Marcos capítulo 6, versículo 45 até o 52. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e seguir adiante dele para a outra margem, a Betsaida, até que ele despedisse a multidão. Depois de despedi-los, foi à montanha para rezar. Estava escurecendo, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Vendo isso, Jesus foi de madrugada até eles, caminhando sobre o mar, e queria ultrapassá-los. Vendo-o caminhar sobre o mar, imaginaram que fosse um fantasma, e gritaram, pois todos o viram e ficaram espantados. Jesus, porém, logo falou com eles, dizendo, coragem, sou eu. Não tenham medo. E subiu para junto deles na barca, e o vento se acalmou. É que não tinham entendido nada a respeito dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Outras versões dizem também que quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, um dos seus discípulos, chamado Pedro, ele pediu para Jesus para que ele pudesse andar sobre as águas também, e Jesus autorizou. Então Pedro começou a andar sobre as águas, mas como o cenário em volta dele era de tempestade, o vento estava forte, ele começou a duvidar, a sentir medo. Então ele começou a afundar. E Jesus o pegou pela mão e o trouxe para a superfície novamente, para ele continuar vivendo aquele milagre. Então, do fundo do meu coração, eu realmente desejo que você, não só no ano que vem, mas sempre, que você seja ousado, assim como Pedro, que você tenha essa coragem de pedir Jesus para viver o milagre com ele, para andar sobre as águas. E se você afundar, não tenha medo, porque Jesus, ele vai te pegar e te trazer para a superfície novamente, para você continuar vivendo o milagre com ele. E algo muito interessante também, que eu acabei de ler aqui agora, é que a tempestade ela só se acalmou quando Jesus ele entrou dentro da barca. Então, aqui nós entendemos que essa tempestade que habita o nosso coração, devido às nossas provações, às tribulações, devido à nossa falta de confiança no plano de Deus, devido a muitas palavras que pessoas falaram a nosso respeito, que tem nos paralisado, devido às nossas inseguranças. Essa tempestade interna, ela só vai acalmar quando você descobrir quem Jesus é, quando você entender mais quem Deus é e, consequentemente, encontrar a sua identidade e um sentido para a sua vida. E é lógico também que se você vê que você perdeu o controle mesmo das suas emoções a tal ponto, aqui na Terra nós temos profissionais super qualificados que têm o dom de Deus realmente e que estudaram para isso, que podem te ajudar. Você aceitar que precisa de ajuda, que perdeu o controle dos seus sentimentos, que está depressivo, que está ansioso, que já não tem mais controle, isso para mim é um ato de bravura. Você não deveria se sentir menos por causa disso. Mas eu sempre deixo muito claro também que o maior terapeuta que existe e que sempre existirá é Deus, porque além dele te ouvir através das orações, ele pode trazer providência. Marcos capítulo 10, versículo 27. Olhando para ele, Jesus disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pode ser que você não tenha todos os recursos, que você não tenha grandes conexões aqui na Terra, não tenha sabedoria e discernimento suficientes para suprir essas promessas de Deus na sua vida. Para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. O que Deus plantou em você é muito maior que você e por isso você deve chamar Ele para patrocinar isso, porque sozinho você realmente não consegue. E através dessa sua limitação, Deus será glorificado.
Então é muito importante também nós sabermos o nosso lugar de dependência em Deus, porque nós não somos autossuficientes. Lucas 24:38. Por que vocês estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Marcos capítulo 11, versículo 22 até o 24. Jesus respondeu-lhes: tenham fé em Deus. Eu lhes garanto, se alguém disser a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que se realiza aquilo que está dizendo, assim acontecerá. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem rezando, creiam que já o receberam, e assim acontecerá para vocês. A única pessoa que te impossibilitará de viver esses grandes milagres de Jesus em 2026 e sempre na sua vida é você mesmo. Se você se deixar limitar, se deixar parar pelos seus medos, pelas suas inseguranças, pelo que as pessoas falaram a seu respeito, devido às suas frustrações, os seus traumas, a sua falta de fé. Porque da parte de Deus, da parte de Jesus já está feito. E você? O que você tem feito para viver esses grandes milagres? No final é essa pergunta que a gente tem que se fazer também. Porque nós precisamos nos capacitar para o que Deus tem para a gente, para o que Jesus tem para a gente. Para que quando a gente viver esse milagre acontecer, que a gente não se corrompa. Então sempre nas suas orações também, pergunte a Deus, meu Deus, aonde que o Senhor quer que eu melhore para o que o Senhor tem para mim? Me mostre, porque daí você se capacitando, você crescendo, você desenvolvendo, se aproximando mais de Deus, vai ser muito mais fácil. Você vai chegar na sua terra prometida, você vai viver à base de milagre muito mais rápido. E o que demoraria aí 40 anos, vai demorar, vai acontecer em 40 dias. Então é uma questão de posicionamento mesmo. Agora é o momento que nós iremos rasgar a lista de rejeição e consagrar a outra lista de pedidos, de milagres que nós acreditamos que nós podemos viver a Deus. Eu já fiz as minhas duas listas. Se você não fez, faça. Não deixe de entrar em 2026 decretando tudo isso que a gente vai decretar aqui agora e realmente repreendendo todas as outras realidades contrárias à bênção que Deus tem para a sua vida. Então, a primeira lista é a de rejeição. Que você coloque a mão em cima dela e que você decrete tudo que eu vou falar aqui, que você repita, ok? Meu Deus, essa é a lista que nós fizemos de rejeições, de todos os problemas que nós acreditamos que nós temos na nossa vida e que está nos impedindo de viver o grande plano do Senhor na nossa vida, de todas as palavras de maldição que pessoas lançaram nas nossas vidas e que nos pararam por muito tempo, de todas as realidades contrárias que nos fazem sempre desacreditar do melhor que o Senhor tem para nós, de todas as rejeições que vivemos. Meu Deus, na autoridade de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo tudo isso que estava nos impedindo de chegar, de viver esses grandes milagres de Jesus nas nossas vidas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que tudo que nós escrevemos aqui não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós, a partir de hoje, iremos acreditar no que o Senhor nos decreta na sua palavra, no que o Senhor vem nos confirmando durante anos, no que o Senhor acha de nós. E na palavra nós encontramos que nós somos necessários, nós somos filhos amados, nós somos filhos que temos propósitos, que temos algo a acrescentar no reino do Senhor, que nós não somos rejeitados, que nós realmente podemos ser grandes exemplos e ser grandes nomes aqui na terra quando estamos aliados com o Senhor e quando decidimos glorificar o Senhor em tudo que fazemos. Então, hoje, no poder do Senhor, baseado no Senhor, decretado no Senhor, eu rasgo, e todos vocês aí rasguem essa lista agora, que tudo que está aqui não tem mais poder nenhum sobre a sua vida. Muitas vezes te paralisou, mas agora não será mais a sua realidade.
Está repreendido em nome do Senhor Jesus tudo que estava aqui. E agora, essa lista de tudo que você acredita que Jesus pode fazer na sua vida em 2026 e sempre, que você coloque a mão sobre ela também e repita tudo que eu vou te falar agora. Meu Deus, aqui está a lista de todos os milagres que nós acreditamos que Jesus pode operar em nossa vida em 2026 e sempre. Nesse vídeo hoje o Senhor nos ensinou que tudo é possível em seu nome, meu Deus. Que quando nós acreditarmos, sem duvidar, acontecerá. Que nada é impossível para o Senhor curar, restituir, fazer acontecer na nossa vida. E que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso e o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas. Então eu peço que o Senhor abençoe, meu Deus, cada milagre listado aqui na lista de todas as pessoas que estão aqui. E que em 2026 e sempre a gente possa viver esses milagres, porque para o Senhor tudo é possível. Mas eu acrescento também, meu Deus, que nós queremos isso, nós queremos viver tudo isso, mas que a vontade do Senhor prevaleça hoje e sempre sobre a nossa vida, porque o Senhor já escreveu todos os dias da nossa vida. O Senhor sabe o que é o melhor para a gente, o que é perfeito, o que é agradável para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Então que a vontade do Senhor prevaleça hoje e sempre. Amém. Sem o Senhor nós não somos nada, mas com o Senhor nós podemos viver grandes coisas. E é nisso que nós vamos acreditar até o final. Nós viveremos esses grandes milagres, nós chegaremos à grande terra prometida, nós seremos instrumentos grandes do Senhor aqui na terra. Serão gerados através desse vídeo, através dessa lista, grandes testemunhos, meu Deus, que vão glorificar o Senhor. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço que você pegue essa lista e dobre ela e coloque na sua Bíblia. Que você abra em uma parte, em um capítulo. Não precisa escolher, você só abra a sua Bíblia e coloque essa lista dentro dela, porque aí também Deus terá mais uma mensagem, mais uma direção para você nesse próximo ano que está se iniciando. Um próspero ano novo e que Jesus, que Deus abençoe você e sua família grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado em nome do Senhor Jesus. O que mais te tocou nesse vídeo? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações para os próximos vídeos. Um feliz ano novo e que Deus abençoe a sua semana e sua vida sempre. Tchauzinho!